Olá pessoal, como vocês sabem, porque falei no vídeo anterior, o meu filho completou 16 anos de idade, dia 19 de abril, exatamente o mesmo dia em que o rei Roberto Carlos completa 80 anos. Então agora ele está lá jogando no computador, está se divertindo, curtindo alguns poucos presentes que a gente pôde dar esse ano, né? Porque não é um ano de vacas gordas para ninguém, a gente teve que comprar algumas coisas para ele que ele curtiu, que ele escolheu, que ele selecionou, para agradar, né? Porque ele merece. E a gente, sabe, se esforça muito para que ele fique contente, para que ele estude, para que ele ame, para que ele seja um cara honesto, para que ele descubra o quanto é difícil você sustentar uma casa, sustentar os seus desejos, porque todo mundo tem coisas que gostaria de ter, de comprar, não é? Embora hoje esse consumismo esteja em baixa em função de tudo o que está acontecendo. Eu sempre digo para o Arthur, a gente precisa cultivar uma vida simples. Esse negócio de grife, esse negócio de andar com roupa chique, com coisas caríssimas, não faz muito sentido mais hoje em dia. Talvez volte a fazer, mas agora é a hora do minimalismo. É você fazer o melhor gastando o menor valor possível. Existem coisas boas que custam barato, mas é preciso procurar. E numa cidade de São Paulo, olha, se fizer um esforço, você se veste muito bem, você vai em restaurantes maravilhosos que não custam caro, você vai curtir atrações, peças de teatro, shows, em promoções muito boas. Talvez não em função da pandemia, né? Porque não pode ter aglomeração, mas já já vai voltar, eu tenho certeza, né? E aí hoje eu resolvi comprar esse bolo, que é um bolo que eu, no meu aniversário, eu sempre compro. É o bolo que eu mais gosto, é da Offner, tá? Não vou ficar aqui escondendo propaganda, porque não faz sentido, eu não estou ganhando nada, mas também não perco nada em fazer uma pequena propaganda espontânea aqui. Todo o paulistano gosta desse bolinho de mousse aqui da Offner. Eu gosto, a Fernanda gosta, o Arthur gosta e pediu. Então hoje a gente comprou esse bolinho que o pessoal hoje eu acho que não vai comer todo ele não, mas eu vou pegar um pedacinho porque, como vocês sabem, esse aqui é o nosso a nossa crônica no de pijama, crônica de pijama, assalto à geladeira. Então hoje eu vou fazer um pequeno assalto aqui. Um pequeno assalto nesse bolo, né? Não dá para resistir. Eu ia deixar para amanhã, mas eu vou precisar comer esse bolo agora. Desculpem, mas é uma delícia. Eu não vou pegar um pedaço inteiro, vou pegar um meio pedaço. Meio pedacinho aqui, ó. Olha que coisa linda. É um bolo bem molinho, né? De mousse mesmo. Então isso aqui é irresistível. E foi isso que a gente comprou. Na verdade é o seguinte, o Arthur, com 16 anos, está naquela fase de comer lanche, né? McDonald's, hambúrgueres diferentes, que aqui em São Paulo tem muito. Comer essas coisas assim. Ele não gosta muito de comer, uma coisa interessante, ele não gosta muito de comer queijo. Ele pede um hambúrguer sem queijo, sem alface, sem tomate, sem ovo, só a carne e o pão. E apesar de dar um pouco de trabalho, tem que explicar para o pessoal lá que não é, não, por favor, não põe isso, não põe aquilo, mas ele já deve ter outros clientes que pensam assim, e é bom, né? Porque pelo menos não fica um sanduíche muito pesado. Eu acho que isso é bom para ele. Em termos de refrigerante, acho que pela idade ele até toma menos do que a média dos adolescentes. Um copinho de refrigerante e o lanche e está conversado, ele não fica toda hora na geladeira. Por isso mesmo ele está magrinho, está em forma, né? Então ele tem uma consciência, ele tem uma coisa que segura ele Desculpa, ficou preso aqui o bolo. Uma coisa que segura ele, segura esse ímpeto dele de querer comer um monte de coisa de doce bobagem. Ele não é desse tipo. E aí hoje ele nem comeu o bolo ainda, mas amanhã ele vai comer.
Quem vai comer sou eu agora, para experimentar se tá bom esse bolo. O bolo de mousse do nosso Offner. Vamos ver. Como sempre, né? Como sempre. Esse bolo é certo que vai vir bom. Isso aqui é batata. Eu até estava conversando com ele. Puxa, como é que vai ser o futuro, né? Porque hoje o futuro, como a gente sempre aborda, sempre conhece, é aquele futuro de o que você vai fazer, você vai se formar em quê, você vai ser profissional de que área, vai ser médico, vai ser jornalista, vai ser apresentador, vai ser o quê? Em que área você vai trabalhar? Você vai viajar para os Estados Unidos para estudar, para a Inglaterra, você quer entrar numa USP, quais são os seus projetos? E ele hoje me surpreendeu, na entrevista que também está postada aí, dizendo que, sei lá, eu acho que eu quero ser que nem você, pai. Entrevistador, repórter, jornalista, apresentador. Puxa, fiquei muito lisonjeado com isso, porque ele não tinha me dito isso de uma forma mais objetiva. E eu também, como pai, eu tenho uma filosofia que é o seguinte: a gente vai passando a experiência para eles, deixa eles à vontade, acompanha naquilo que for possível o que eles estão fazendo na escola, tenta passar o máximo de informação para eles, dizer o que deve, o que não deve e o que não pode ser feito, como é que o comportamento dele deve ser nessa fase da vida, para que ele seja um cara sério, não sério de ser carrancudo, de ser mal-humorado, um cara sério como pessoa, né? Que vai assumir compromissos, porque a vida é isso. Então a gente passa tudo que a gente pode fazer, mas eu sempre digo para ele, por mais que eu fale o que está dentro da cachola do meu filho, eu não tenho como controlar. É lá dentro da cachola que todas as informações que a gente passa para eles, tudo que eles leem, tudo que eles assistem na televisão, o que eles conversam entre os amigos, é lá dentro da cachola que essas coisas vão se misturar. E aí nós não temos certeza de como isso, em que isso vai se transformar. Eu espero que se transforme numa coisa boa, positiva, que ajude meu filho a empurrá-lo para frente, a ser um cara de sucesso. Sendo que sucesso é uma coisa que eu digo para ele também, não é marca, grife, não é luxo, não é muito dinheiro. Sucesso hoje em dia é vida simples, minimalista. Você poder atingir ótimos resultados com o mínimo de produções e sem mirabolância, né? É você usar o seu talento a seu favor, ajudar as pessoas. Isso é importante. A televisão, por exemplo, já que ele falou que gostaria de trabalhar nesse meio, talvez ele mude mais adiante, mas se for por aí, eu posso mais ainda ensiná-lo, né? A televisão, ela tem se transformado numa coisa muito complexa, muitas regras, muitos programas de televisão bastante complexos mesmo, e essas complexidades de quadros, de participações, se tornam chatos com o tempo, ninguém entende direito, ninguém acaba se concentrando muito. As pessoas gostam de coisas simples. Olha o caso do Roberto Carlos, que também está completando 80 anos, exatamente no dia 19, que é o dia do aniversário dos 16 do Arthur. O Roberto Carlos, ele fez na vida dele toda até hoje música simples. Claro, uma música ou outra vai ter um arranjo, ele tem uma orquestra muito boa, mas não são coisas rebuscadas. São coisas que visam atingir o coração da mulher, o coração do cavalheiro, né, do conquistador, do homem e da mulher, dos jovens. O Roberto sempre foi um cara simples. Pode ver que nas entrevistas dele não tem muita frescura. Ele fala pouco, ele fala o necessário, mas fala de modo simpático e humilde. Então isso tudo faz parte desse contexto que eu estou
tentando passar para o meu filho, da simplicidade de vida. Todos nós, eu passei muito por essa fase de achar que grifes, que a gente tem que andar com coisa cara, que o carro tem que ser um carrão, que as viagens têm que ser internacionais, mesmo não falando língua, que a gente tem que ir nos lugares mais sofisticados. E eu não acho que isso seja tão imprescindível assim. Se puder, se tiver dinheiro, se tiver oportunidade, nada contra. Tenho certeza que alguma coisa se aprende. Mas o mais importante de tudo mesmo é você andar nos lugares, conhecer os lugares, eventualmente conhecer pessoas dos lugares, os nativos, e você prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, aí já vamos falar de uma coisa chique. Eu gosto muito, a viagem que eu mais gosto de fazer, eu fiz poucas, tá? Devo ter feito umas 3 ou 4 na minha vida toda, pouquíssimas. Na lua de mel, depois a trabalho, depois fui uma vez lá de férias. Eu estou falando de França e Inglaterra. Eu não falo nada de inglês, nunca me interessei. Mas eu sei aquilo que vocês sabem aí, mais ou menos, entendo, porque o mundo hoje todo é inglês, né? Mas eu não sou um cara que fala o inglês fluente, eu não tenho vergonha disso. Então eu gosto de ir para esses lugares, não é para coisa chique, comprar, tudo caro, e não precisa comprar nada lá, tem tudo de bom aqui no Brasil. Mas eu gosto de ir para esses lugares para andar, para visitar os museus, para ir nos bares, para tomar um cafezinho, às vezes um champanhe, que os bares lá são bares interessantes, é outra pegada, né? Um barzinho, mesa pequena, observar pessoas que são nativas de lá e depois andar pela rua, coisa que hoje está um pouco mais complicada, aliás, bem mais por causa da pandemia, mas vai voltar. Uma hora dessas isso vai passar e a gente vai poder de novo ser turista nesses lugares aí. Então, é isso, eu aprendi, a vida me ensinou que a gente não precisa ser muito mais do que um observador, sabe? A gente pode passear no meio desses sentimentos, a gente pode discretamente, sem ficar pensando em matérias, quadros especiais para televisão, porque eu estou indo lá, então vou fazer uma coisa especial para televisão. Não, nada de especial para televisão. Chega disso. Eu quero ir para os lugares como eu já planejei para depois da pandemia, seja quando for, fazer mais um passeio desses lá em Paris. Paris, pode ser na Áustria, enfim, se puder, na Suíça. Eu quero só curtir, olhar, contemplar, tomar um cafezinho, um chocolatezinho. Só isso que eu quero fazer. Compras? Sei lá, eu já tenho tudo que eu quero, que eu preciso. Não vou lá para fazer compras. Nada impede, mas o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é dar uma olhada nessa janela, abrir a janela da minha existência para ver coisas que são simples. São as pessoas, como elas estão. Ainda mais agora, quando a pandemia passar, como vai ser a recuperação psicológica das pessoas? O que elas vão estar pensando? Como elas vão reagir na rua? Vocês sabem que tudo isso que está acontecendo agora, quando passar, vai mexer muito com o cinema, por exemplo, com as artes, com as músicas. Já está mexendo, porque muitos músicos aí trocaram de profissão. Não tem show, não podem se apresentar em público, foram fazer outras coisas. Foram vender pastel na feira, estão improvisando entrega de doces, fazendo pão. E isso não tira o valor artístico de ninguém. É um momento especial, um momento diferente. Mas a volta deles, como vai ser? Então, essas coisas que eu gosto, que eu curto, que eu acho interessantes. Muito mais do que o estrelismo de não sei quem, a vida de luxo do fulano de tal. Isso não me importa em nada. Nada. Então, meus amiguinhos, o Arthur está fazendo 19 anos e tem uma vida pela frente. E eu procuro passar para ele um pouco do que eu penso. Eu sei que lá na frente ele vai pensar diferente também. Porque eu também, lá atrás, fui ensinado pelo meu pai e depois comecei a fazer do meu jeito. Assim é com todos.
personalidade, cada um tem a sua personalidade. Mas eu acho que o Arthur é um bom cara, é um cara que está vivendo uma situação de pandemia, todos nós estamos, mas outras gerações não passaram por isso. Então ele está tendo que ter coragem, bastante frieza mesmo, para passar por tudo isso com calma, sem contaminar a cabeça com bobagem, continuando a achar que vale a pena ter esperança, e vale. E eu acho que o futuro dele vai ser um futuro muito bom. Vai depender exclusivamente do interesse dele. Nós falamos o que nós precisamos que ele ouça. Nós o preparamos dentro daquilo que nós também aprendemos. E espero que ele aprenda o máximo possível e possa aplicar. Mas a verdade é que primeiro é ele. É uma coisa muito pessoal. Eles podem ouvir as mesmas coisas de todo mundo, mas cada um tem a sua maneira de enxergar, de acreditar e de fazer. Espero que o Arthur seja um cara ponta firme, como está sendo até agora. Vamos comer mais um pedacinho aqui desse bolinho da Offner? Isso aqui é bom, ó. Minha bolachinha. Demais. E é grandão o bolo, né? Sabe como é que eu comprei esse bolo? Isso aqui, quando as lojas da Offner, eles têm várias, né? Tem shopping e tal na rua. Quando as lojas estão abertas, moleza. Mas, agora na pandemia, é só pelo delivery. Então hoje foi a primeira vez que eu comprei sou cliente deles. Primeira vez que eu comprei esse bolo maravilhoso por delivery, mas veio direitinho, na hora certa e tá uma gostosura. E vocês? Como é que vocês estão planejando aí para quando a bola baixar, quando a poeira passar? Como é que vocês estão planejando? Todo mundo está com dificuldade, né? Mesmo aqueles que estão vendendo, estava vendo uma matéria no jornal, pessoal vendendo as cadeiras, vendendo os bancos, vendendo o balcão, quem tem bar, né? E com a mercadoria lá encalhada, vai ter que vender também. Sabe, é muito difícil isso. Porque os bares, por exemplo, na Vila Madalena, por mais simbólicos que eles sejam, mas são bares simples. A maioria deles são bares simples. Ninguém lá nada no dinheiro, ninguém lá é milionário porque é dono de um bar. Pensa a dificuldade desse pessoal para manter os seus funcionários durante o período que eles não estão trabalhando. Só de delivery é difícil. Até porque bar, né? Bar vive mais de bebida mesmo, de coquetéis. Então, esses caras, muitos deles não vão voltar, né? Ou vão demorar mais para voltar, talvez voltem diferentes. Isso é muito triste, mas é a realidade que nós estamos vivendo. A Offner, hoje eu fiquei feliz de saber que ela continua trabalhando. Isso é o sinal de que quando voltar a situação mais próxima do normal, poderemos contar com as lojas da Offner. Mas eu vi, por exemplo, Galetos. Conhece o Galetos, né? Um restaurante aí que faz galetos já há décadas. O Galetos fechou. É só por delivery que você pode comprar, mas não tem mais as lojas físicas. Provavelmente eles não conseguiram pagar os aluguéis nos shoppings, nos lugares, os endereços importantes que eles tinham. E é uma judiação a gente ver lojas assim que a gente ia toda hora lá, era curtição, um lugar agradável, fechou. Né? Imagina o que está acontecendo com tantos outros. Então a gente precisa também ter calma, sabe? Fazer o que for possível, tentar diminuir, minimizar os prejuízos para voltar a fazer alguma coisa. Quem sabe voltar a fazer as melhores coisas como fazia antes. Mas não é fácil. Realmente não é fácil. Espero que vocês tenham gostado desse papinho aqui na porta da geladeira, porque agora é a hora de assaltar a geladeira. Que horas são? Quase meia-noite, né? Hora de assaltar a geladeira.
aquele lanchinho de última hora. E agora vamos dormir de verdade mesmo. Mas eu desejo que nós possamos sobreviver e passar por cima de tudo isso aí e sorrir de novo lá na frente. Mesmo que demore um pouquinho, mas é preciso nos mantermos vivos e, na medida do possível, mantermos as nossas coisas funcionando, operando. E se for para parar para que não se aprofunde um prejuízo inevitável. Parar, segurar um pouquinho a coisa e pensar numa maneira de depois botar tudo em ação novamente para poder trabalhar, para poder fazer o seu produto, para poder encantar. Vamos lá, pessoal, vamos ter esperança, porque a coisa vai passar. A gente já viveu, olha, a época da AIDS, a gente viveu essa H1N1, né, outra gripe aí, aviária, não sei o quê. Teve lá atrás, isso nós não vivemos, né, foi há 100 anos, a gripe espanhola que matou 1/4 da população do mundo. Foi pior do que está sendo hoje a pandemia do coronavírus, mas o mundo continuou. Muita gente foi à falência, muita gente morreu, mas os sobreviventes continuaram, acharam uma saída. E é o que nós vamos fazer agora. Mas para isso, precisamos estar vivos. Cuidem-se. Boa terça-feira de muito trabalho. Quem não estiver trabalhando nem online, que por favor tenha a tranquilidade de espantar o tédio de alguma forma. Transforme a sua casa num pequeno clube, vá assistir filmes na televisão, vá ler livros que você não lia mais, converse com as pessoas, até passar essa fase. Depois, ai meu Deus do céu, a gente vai poder sair, passear, circular por aí livremente. Todos nós estamos esperando por esse momento e ele vai chegar. Um docinho para vocês. Aqui, onde é que é? Aqui. Eu vou pegar um docinho para mim. Muito bom. Boa noite e amanhã a gente se fala aqui na Crônica de Pijama.